Pessoal, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série de leitura e comentário da Base Nacional Comum Curricular. Lembrando que são leituras e comentários só. É um vídeo mais natural, com pouca edição, onde você vai encontrar ali um apoio para ler a Base Nacional Comum Curricular se ela estiver em seu edital de concurso. Se você estiver procurando uma explicação mais sintética da base, nós temos vídeos aí indicando, provavelmente abaixo do meu, vários vídeos que poderão te auxiliar nisso. Aqui nós vamos tratar de palavra por palavra, letra por letra da Base Nacional Comum Curricular. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos lá, né, pessoal? Continuar nossos estudos. Esse aqui é o nosso terceiro vídeo. Nós vamos continuar onde paramos no segundo, etapa da educação infantil. A educação infantil na Base Nacional Comum Curricular. A expressão educação pré-escolar, utilizada no Brasil até a década de 1980, expressava o entendimento de que a educação infantil era uma etapa anterior, independente e preparatória para a escolarização, que só teria seu começo no ensino fundamental, situava-se, portanto, fora da educação formal. Então aqui traz como era entendida a pré-escola antes da década de 80. Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 e 6 anos, de idade, torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar do ensino fundamental e do ensino médio, e a partir das modificações introduzidas na LDB em 2006, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Então aqui diz como que a educação infantil ela vai surgir dentro do nosso país como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, que não era no caso da pré-escola. Entretanto, embora reconhecida como direito de todas as crianças e dever do Estado, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 a 5 anos apenas com emenda constitucional número 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão da obrigatoriedade é incluída na LDB em 2013, consagrando plenamente a obrigatoriedade de matrícula de todas as crianças de 4 a 5 anos em instituições de educação infantil. Então aqui diz respeito à obrigatoriedade da educação infantil. É obrigatório, a partir de 2009, por emenda à Constituição, que as crianças se matriculem, melhor dizendo, a família matricule as crianças na escola a partir de 4 anos, e isso foi consagrado, ou seja, foi incluído na LDB em 2013. Demorou um pouquinho para que isso acontecesse, 4 anos, né? Mas isso tem a ver com o nosso legislativo. Com a inclusão da educação infantil na Base Nacional Comum Curricular, mais um importante passo é dado no processo histórico de sua integração ao conjunto da educação básica. Então aqui, segundo o texto da própria Base Nacional Comum Curricular, ela é um instrumento necessário e muito importante para a inclusão da educação, na educação básica da educação infantil. Como primeira parte da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação da criança de seus vínculos afetivos familiares para incorporarem uma situação de socialização estruturada. Então aqui diz respeito à educação infantil. É a primeira vez que os nossos alunos, e muitas vezes, vai se separar dos vínculos afetivos com suas famílias. Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar. Então, nós vamos educar e cuidar na educação infantil, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escola
ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e do contexto da sua comunidade e articulados em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolvem aprendizagens muito próximas aos dos contextos família e escola, como a associação e a autonomia e a comunicação. Então aqui vai dizer que a educação infantil, ela tem que cuidar e educar, mas é algo bastante importante porque nós estamos aqui tratando com crianças pequenas e bebês. Então tem ali uma formação que ela deve estar associada à família, ao contexto e também à escola. Nessa direção é para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre as instituições de educação infantil e a família. São essenciais. Além disso, a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais, dialogando com a riqueza, diversidade cultural das famílias e da comunidade. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, em seu artigo 4º, define criança como sujeito histórico e de direitos. Então, um sujeito histórico que tem uma formação histórica, que tem o seu contexto histórico, e é um sujeito de direitos. Então, já reconhece os direitos ali, os direitos da criança, que são direitos subjetivos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa e experimenta. Narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, esse aqui é a criança. Está lá nessa resolução de 2009. Ainda, de acordo com essa resolução, no seu artigo 9º, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas nessa etapa da educação básica são as interações e as brincadeiras, experiências nas quais as crianças podem construir e aproximar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com os seus pares, com os adultos, o que possibilita aprendizagens e desenvolvimentos e socialização. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral da criança. Ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, as expressões dos afetos, a mediação das frustrações e a resolução de conflitos e a regulamentação de emoções. Então aqui vai falar como que essa interação durante o brincar ela vai se dar dentro do cotidiano. Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e competências gerais da educação básica proposta pela Base Nacional Comum Curricular, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar seu papel ativo em ambientes que a convidem, vivenciar desafios e a sentirem-se provadas e resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si e aos outros e ao mundo social e natural. Esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento nós já vimos lá anteriormente. E esses direitos vão ter como base, né, do que chegar, do que desenvolver, isso aqui, ó, papel ativo, que possam vivenciar desafios, que possam resolvê-los, que elas sejam provocadas no que se refere também ao ambiente. Aí vamos lá.
Direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil. Nós temos aqui, conviver com as outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, respeitando a relação, a cultura e as suas diferenças entre as pessoas. Então ali ela vai conviver com o outro, respeitando o outro. Segundo, brincar cotidianamente de diversas formas. Então ele vai brincar de diversas formas em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, que são crianças e adultos, ampliando. O adulto aqui no caso vai ser o professor, ou a pessoa que estiver ali diretamente relacionada a essas crianças, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais e seus conhecimentos, a imaginação e sua criatividade. Conhecer os conhecimentos, imaginação e criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Tudo isso dentro do brincar. Muita coisa. Você que é da educação infantil, que atua nessa área, tem uma responsabilidade gigantesca. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão escolar e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como escolhas das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes. Então ele vai participar ativamente com os adultos e outras crianças do planejamento, só que não vai determinar, por exemplo, a didática, evidentemente, mas ele vai ali ajudar a escolher as brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, se isso for possível, o desenvolvimento de diferentes linguagens, elaborando conhecimento e decidindo e se posicionando. Então aqui nós já vamos estimular os nossos educandos, desde sempre, a participar de forma ativa nas decisões. Eles vão explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas e cores, palavras, emoções. Então eu vou explorar tudo, transformações relacionadas históricas, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela. Então vai fazer isso tudo, dentro da escola e fora dela. Vai reconhecer tudo isso aqui, ampliando seus saberes sobre a cultura. Então ele tem que ampliar os seus saberes sobre a cultura e suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência, a tecnologia. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades. Então ele tem que arrumar um jeito de se expressar ali. Quais são as suas necessidades, quais são a sua forma de vivenciar, o que ele precisa. Isso é muito importante, principalmente para os bebês e as crianças pequenas, que eles saibam se expressar, relacionar, contar suas emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos e por meio de diferentes linguagens. Principalmente isso daqui, em diferentes linguagens, dependendo da faixa etária. Então vamos saber diferenciar. Uma criança, um bebê vai fazer isso de uma maneira, já uma criança pequena de 5 anos vai se expressar de outra. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social, cultural, construindo uma imagem positiva de si. Veja que isso aqui é a segunda vez que nós nos deparamos com essa forma, com esse objetivo, construir uma imagem positiva de si. É importante, veja que agora o interesse na emoção do educando, ela está ativa nesse processo, e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Essa concepção de criança como ser, observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores e que constrói conhecimento e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e das relações com o mundo físico e social, não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas da educação infantil,
tanto na creche quanto na pré-escola. Então, veja que aquele aprendizado espontâneo que acontece no convívio familiar, por exemplo, não é somente aquilo que nós vamos desenvolver nos nossos educandos que estão na educação infantil, mas vai ser uma intencionalidade educativa. Todas as ações devem ter uma intenção educativa, a se alcançar uma determinada habilidade. Essa intencionalidade consiste na organização e proposição pelo educador de experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica que se produzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Então, essa intencionalidade que o professor vai trazer para as práticas na creche e na pré-escola, ou seja, em toda a educação infantil, ela deve ter, como base isso daqui, ó. Ele vai alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, tudo com essa intencionalidade, chegar naquelas habilidades lá descritas anteriormente. Não só isso, vai ter a leitura, o encontro com as pessoas, as brincadeiras. Parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar, monitorar o conjunto das práticas e intenções, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Então isso aqui é muito importante, ele vai planejar, vai monitorar e tem que garantir ali o desenvolvimento pleno das crianças. Vamos nos lembrar que a educação aqui ela é integral, apesar de não ser em tempo integral. Ainda é preciso acompanhar tanto essas práticas quanto as aprendizagens da criança, utilizando e observação da trajetória de cada criança e de cada grupo, suas conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens, por meio de diversos registros feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatório, portfólio, fotografias, desenhos e textos. É possível diferenciar a progressão ocorrida durante o período observado, sem intenção de seleção. Então aqui vai falar sobre, melhor dizendo, tá com dificuldade de falar desrespeito, vai avaliar, vai observar esse desenvolvimento do nosso educando por meio de fotografias, portfólios, relatórios, desenhos, enfim, tudo isso vai ser, e também com relatórios preenchidos pelo professor desse desenvolvimento. Eu sei que isso acaba pegando aí porque nós temos que fazer relatórios individuais, é muito trabalhoso, mas é necessário. Porém, tudo isso não tem intenção de seleção. Então não vai haver ali uma promoção, uma classificação da criança em aptas e não aptas, prontas e não prontas. Não existe isso na educação infantil. Maduras ou imaturas. Nada disso. Vai relatar o desenvolvimento de cada um e como que eles alcançaram aquelas habilidades que nós descrevemos anteriormente. Trata-se de reunir elementos para organizar tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças. Isso é importante, Não existe bomba na educação infantil. Ainda bem. Os campos de experiência, 3.1. Considerando que a educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressa-se e conhecer-se. A organização curricular da educação infantil da Base Nacional Comum Curricular está estruturada em 5 campos de experiência. Então nós falamos de habilidades, agora vamos falar sobre os campos de experiência, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento. Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe
as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então nós vamos falar aqui sobre esses campos de experiência. Lógico, vai ter a ver com a cultura, com o patrimônio cultural, com a vida cotidiana, concreta, com as experiências. A definição e a demonstração dos campos de experiência também se baseiam no que se dispõe aquela resolução que nós falamos anteriormente, em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a se propiciados à criança e associados às suas experiências, considerando esses saberes e conhecimentos os campos de experiência em que se organiza a Base Nacional Comum Curricular são. Nós já tínhamos falado sobre eles, nós vamos agora descrever cada um deles. Primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Eu acho que pode cair uma questãozinha disso, tá? Principalmente para quem é da área da educação infantil. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão construindo um modo próprio de agir e sentir, pensar, que vão descobrindo o que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista, conforme vive suas experiências sociais, na família, na constituição escolar, na coletividade, constrói concepções e questionamentos sobre a si e sobre os outros, diferenciando simultaneamente, identificando-se com outros seres, indivíduos e sociais. Ao mesmo tempo que participam de relações sociais e com os cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia, senso de autocuidado e reciprocidade e interdependência com o meio. Por sua vez, a educação infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas, rituais, cuidados pessoais e grupos de costumes, celebrações e narrativas. Isso aqui é realmente importante. As crianças precisam ver outras pessoas para que elas possam reconhecer o eu, o outro e o nós. O que faz parte do grupo delas, o que faz parte dela, o que faz parte de outros grupos diferentes do dela. Isso é fundamental até para que haja aceitação, que haja ali um processo de acolhida do diferente. O grupo que não faz parte do dela, mas que também não precisa ser destruído, morto, né? Aqui acaba aí com esse pré-conceito que ainda muitas crianças têm, que vem lá da sua família em muitos casos. Essas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si e aos outros, o eu e o outro, e valorizar sua identidade, o nós, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos. Muito importante, muito importante. Corpo, gestos e movimentos. Com o corpo, por meio dos sentidos, gestos, movimentos, impulsos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos que estão ao seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam, produzem conhecimento sobre si e sobre o outro. Muito fácil de ver isso nos bebês, não é verdade? Sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras, se faz de conta, elas se comunicam e se expressam em entrelaçamento entre corpos, emoções e linguagens. As crianças conhecem e reconhecem as sensações em função de seu corpo e dos gestos e movimentos. Identificam suas potencialidades e seus limites de desenvolvimento e, ao mesmo tempo,
a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o participe privilegiado das práticas pedagógicas e de cuidado físico. É evidente, na educação infantil, o corpo ele tem uma grande importância, ele é o centro desse processo porque é o primeiro mundo a ser descoberto pela criança e ele também vai ter ali uma centralidade das suas relações porque vai acontecer no corpo dele as práticas pedagógicas, o cuidado físico, orientado para a emancipação e a liberdade e não para a submissão. Então tudo isso, o nosso educando ele vai ser preparado para a emancipação e para a liberdade desde a infância, desde bebê até os 5 anos, para a liberdade e a emancipação, e não para a submissão, e não vai ser submisso a ninguém. Assim, a instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico, né? Não simplesmente aquelas atividades que não forçam, né? Que não estimulam ali o seu desenvolvimento intelectual e aquelas atividades, né? Muito cartesianas, na interação de seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e míticas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo, tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhota, alongar-se e etc. E isso tudo é muito importante. Aqui vai dizer como que esse corpo poderá ser trabalhado. Falando sentar, apoiar, engatinhar, escorregar. Vamos nos lembrar que são crianças pequenininhas. Aí o nosso segundo, traços, som, cores e formas. Traços, som, cores e formas. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a arte visual, que nós vamos ter pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc., a música, o teatro, a dança, o audiovisual, entre outras. Então, tudo isso aqui vai possibilitar que o aluno possa, dentro das manifestações artísticas culturais, vivencie tudo isso, que são traços, sons, cores e formas. Com base nessa experiência e nas que elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas e culturais, exercitando a autoria coletiva e individual, com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenação, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam um senso estético, olha a palavra estético de novo aí, e crítico. Então as crianças devem desenvolver um senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Muito próximo da habilidade anterior, né? Portanto, a educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e a apreciação artística, de modo a fornecer o desenvolvimento da sustentabilidade, da criatividade, da expressão pessoal e das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e a potencializem suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Então tudo isso aqui vai estar relacionado ao traço, som, cores e formas. A educação infantil, desde muito cedo, desde as crianças muito pequenas, devem tratar isso. O nosso próximo conhecimento aqui relacionado à sua habilidade, né? O que se refere lá às experiências, desde o nascimento. As crianças participam de situações
comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. A primeira forma de interação do bebê são os movimentos do corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro. Recursos vocálicos ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo o vocabulário e demais recursos de expressão e compreensão. Aí está só relatando, né? Apropriando-se da linguagem materna, que torna, pouco a pouco, seu vínculo privilegiado de interação. Na educação infantil é importante promover a experiência das quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias e na participação de conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular. Então, que vai falar por que é importante, né, que a criança se comunique. Uma vez que o que nós estamos lendo agora é escuta, fala, pensamento e imaginação. Tudo ligado ali à linguagem, né? Imaginação também tem a ver com a linguagem, uma vez que você vai imaginar por meio de uma linguagem também. Desde cedo, a criança manifesta curiosidade em relação à cultura escrita, ao ouvir, ao acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai construindo sua concepção de escrita, reconhecendo diferentes usos da escrita e dos gêneros, suportes e portadores. A educação infantil, dentro dessa experiência que os nossos alunos têm aí das diferentes formas de escrita, na cultura escrita deve partir do que a criança conhece, das curiosidades que deixam transparecer. Nas experiências com a literatura infantil propostas pelo educador mediante textos, as crianças contribuem para o desenvolvimento do gosto da leitura e estímulo da imaginação e ampliação do conhecimento do mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis propicia a familiarização de livros com diferentes gêneros literários e diferenciação entre ilustração e escrita e aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação dos livros. Então aqui está relacionando a tarefa de ler, de apresentar os livros, de estimular o gosto pela leitura, de estimular que o aluno passe a ver a leitura como algo prazeroso. Nesse convívio com os textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita e se revelam inicialmente em rabiscos, garrantujas e a palavra oral para mim. À medida que vão conhecendo letras em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicadas da compreensão da escrita com o sistema representação da linguagem. Então, aqui é uma forma de estimular o nosso aluno a ler, a escrever, né? Mesmo que seja em rabisco. Vamos nos lembrar que a leitura e a escrita não fazem parte das habilidades que os nossos educandos devem atingir na educação infantil. Isso vai acontecer lá no ensino fundamental. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças vivem inseridas em espaços e tempos diferentes dimensões. Correto, como todos nós. Em um mundo constituído de fenômenos naturais e sociais. Desde muito pequenas, elas procuram situar em diversos espaços, ruas, casas, cidades. E em tempos, noite, dia, ontem, hoje, amanhã, etc. Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, seu corpo, fenômenos atmosféricos, animais, plantas, transformações da natureza e as diferentes tipos de materiais e possibilidades à sua manipulação. E o mundo sociocultural, as relações de parentescos e sociais entre as pessoas que conhecem, como vivem e em que trabalham essas pessoas e suas tradições e costumes e diversidade entre elas. Além disso, nessas experiências, em muitas outras, as crianças também deparam frequentemente com os conhecimentos matemáticos, contagem,
ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparações de peso, comprimento, avaliação de distância, reconhecimento entre formas geométricas, reconhecimentos de numerais, cardeais, ordinais, etc. Então, nossos alunos aqui vão se deparando com muita coisa. E se deparar não quer dizer que ele deve dominar essas coisas na educação infantil, mas sim ele já deve ter ali o início de um processo de se habituar com essas formas, com essas linguagens, que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, atingir e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para as crianças ampliem seus conhecimentos no mundo físico, sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Então, a educação infantil precisa promover as experiências que as crianças possam observar, manipular objetos, investigar, explorar, né? Tudo aquilo que nós já dissemos, para que ela possa ali ter uma visão do seu cotidiano. Ainda continuando dentro da educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para a educação infantil. É o 3.2. Educação infantil. As aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagens e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Até aqui, nenhuma novidade, só reafirmando o que nós já tínhamos lido, é uma pequena introdução. Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que constituem a educação infantil, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento estão sequencialmente organizados em 3 grupos por faixa etária, que correspondem aproximadamente às habilidades, aprendizagens e as características de desenvolvimento das crianças, conforme indicado pela figura a seguir. Todavia, então aqui vai indicar o que elas têm que aprender por faixa etária, em 3 grupos. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida. Então isso aqui não é rígido, não é engessado, já que as diferenças de ritmos na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prática pedagógica, uma vez que nós vamos ter ali diferentes formas de aprendizagem, alunos que se desenvolvem de determinadas maneiras. Nós temos a creche, bebês, de 1 a 6 meses, crianças bem pequenas, de 1 a 7 meses, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e pré-escola, crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses, uma vez que 6 anos é o ensino fundamental. Aí nós, agora, vamos passar por todas as habilidades que os nossos educandos devem atingir dentro daquilo que nós já tratamos anteriormente. Então veja, campo de experiências. Então o que nós vamos tratar dentro dos campos de experiências, as habilidades para cada faixa etária, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ter algo bastante trabalhoso, porque cada faixa etária tem ali o seu grupo. Então nós temos 5, né? O eu, o outro e o nós e assim por diante, lá que nós já tratamos anteriormente. Cada faixa etária vai ter ali determinado todas as suas habilidades. Nós não vamos ler isso juntos. Vocês vão pegar aqui na descrição esse artigo e vão fazer uma leitura minuciosa de cada um deles. Por quê? Porque é muita coisa. O nosso vídeo vai ficar muito grande. E aqui é bastante específico. Ó, pegando, por exemplo, aqui, ó, dos bebês. Educação infantil, de 0 a 1 ano. Aqui nós temos a habilidade que nós estamos trabalhando, que é o EO, né? Que é essa primeira aqui, ó. O eu, o outro e o nós. E aqui está trabalhando com
a habilidade que nós vamos tratar dentro aqui disso, ó, que é 1, 2, 3, 4. Isso aqui é importante saber. Comunicar necessidades, desejos, emoções utilizando gestos, balbúcios e palavras. Até um ano já dá, né, para falar alguma coisinha aí. Então é isso, cada faixa etária, cada segmento, cada ano, cada objetivo vai ser determinado aí. Vamos parar, vamos fazer a leitura bem minuciosa que a gente vai ter um sucesso nas próximas provas. Creio que especificamente aqui, essas habilidades específicas deva cair somente para as pessoas que vão fazer determinado concurso. Por exemplo, aqui no nosso caso, na educação infantil. Se você está se preparando para um concurso na educação infantil, vale muito a pena. Vale a pena não, você é obrigado a estudar isso aqui profundamente. É a mesma coisa que vai acontecer quando a gente estiver tratando com a educação fundamental. No ensino fundamental, a gente vai ter lá os 5 campos do conhecimento com essas habilidades, né? Com todas essas também lá, né? Aqui vai mudar, vai ser EF, né? Mas vai ser as mesmas, nós não vamos estudá-las juntos, porque são muitas habilidades e são habilidades que são muito específicas para cada ano, para cada grupo, que isso vai cair só na parte específica. O nosso objetivo aqui é a parte geral, não é verdade? Então, nós vamos terminar de passar todos e a gente volta agora no nosso próximo vídeo, muito em breve, concluindo aqui, ó, o 3.3, que é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Acabando essa introdução, a gente já começa o ensino fundamental.